São 12 horas do Rio de Janeiro, caríssimos amigos e irmãos. Nós convidamos a todos para estarem conosco nessa metade do dia, para oração, para reflexão, para nos colocarmos diante do Senhor. Os sinos tocam em nossas torres para nos chamar à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Estamos no tempo da Páscoa, nessa nossa caminhada, já com a liturgia desse tempo da Páscoa, nos falando da ascensão do Senhor e também da expectativa de Pentecostes. Um pouquinho também os Atos dos Apóstolos, nos colocando já todas as vicissitudes que os apóstolos passavam na pregação, e também a comunidade que vai se formando. E o Evangelho de João, lembrando da importância da nossa unidade com Jesus Cristo, como no caso do Evangelho de hoje, da videira e os ramos, ou seja, a importância de permanecer no Senhor, a palavra, o verbo que muito se repete na liturgia de hoje, e também em João, permanecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é quarta-feira. Como acontece todas as quartas-feiras, nós temos a audiência geral do Santo Padre, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro. Então, também hoje, o Papa continuou suas catequeses sobre a questão da pessoa idosa, da velhice, como tem sido, em geral, as audiências de quarta-feira. O Papa tem falado sobre esse assunto e continua falando um pouco também hoje, refletindo sobre isso, e depois dele fazer a catequese, de uma leitura também do dia, em várias, são 8 línguas que se leem, tem-se a tradução nessas 8 línguas e depois o resumo também nessas 8 línguas. E depois termina com o Pai Nosso e a bênção do Santo Padre. E um pouco antes da bênção tem também as suas preocupações também, que ele fala das suas reflexões sobre os vários problemas que o mundo vive. Então vamos continuar unidos, e hoje quem faz a reflexão é o Papa Francisco. Escutemos a audiência geral de hoje. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia com voi. Leitura do livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Pois eu falei sem nada entender de maravilhas que ultrapassam meu conhecimento. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda 144 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Palavra do Senhor. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro. Inicia o Papa Francisco. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Il brano biblico che abbiamo ascoltato chiude il libro di Giobbe. O trecho bíblico que ouvimos encerra o livro de Jó, um ápice da literatura universal. Encontramos-nos com Jó no nosso caminho de catequese sobre a velhice. Encontramos-lo como uma testemunha de fé, que não aceita uma caricatura de Deus, mas grita o seu protesto perante o mal, até que Deus responda e revele o seu rosto. E Deus, por fim, responde, como sempre de um modo surpreendente, mostra a Jó a sua glória, mas sem o esmagar. Pelo contrário, com soberana ternura, como Deus sempre faz, com ternura. Temos de ler bem as páginas desse livro, sem preconceitos, sem clichês, para compreender a força do grito de Jó. Faz-nos a bem colocarmos-nos na sua escola, para superar a tentação do moralismo perante a exasperação e o desânimo, pela dor de ter perdido tudo.
Nessa passagem conclusiva do livro, quando Deus finalmente toma a palavra, quando Jó perde tudo, perde a riqueza, a família, os filhos, e perde também a saúde, fica ali, em diálogo com 3 amigos, um quarto que vem depois saudá-lo. Essa é a história. Então, nessa passagem conclusiva do livro de hoje, quando Deus finalmente toma a palavra, esse diálogo de Jó com seus amigos é como um caminho para chegar ao momento em que Deus dá a sua palavra. Jó é elogiado porque compreendeu o mistério da ternura de Deus, escondida por detrás do seu silêncio. Deus repreende os amigos de Jó, que presumiam saber tudo sobre Deus e sobre a dor. E vindos consolar Jó, tinham acabado por o julgar com seus esquemas preconcebidos. Deus nos preserve desta hipócrita e presunçoso pietismo. Aquela religiosidade moralística de preceitos que nos dá uma certa presunção e nos leva ao fariseísmo e ao pietismo. Eis como o Senhor se expressa em relação a eles. Assim diz o Senhor: estou irado contra vós, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Isso é o que diz o Senhor aos amigos de Jó. O meu servo Jó intercederá por vós. Em consideração ele que não vos infligirei ignomínias por não teres falado bem de mim, como Jó, o meu servo. A declaração de Deus surpreende-nos, pois lemos as páginas ardentes do protesto de Jó, que nos deixou consternados. No entanto, diz o Senhor, Jó falou bem, até mesmo quando era com raiva. Estava com raiva contra Deus, mas falou bem, porque se recusou a aceitar que Deus seja um perseguidor. Deus é uma outra coisa. E ele buscava ele. E como recompensa, Deus restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de lhe pedir que reze pelos seus maus amigos. O ponto de virada da conversão da fé ocorre precisamente no ápice do desabafo de Jó, onde ele diz: eu sei que meu vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Depois que a minha pele será destruída, sem a minha carne, verei Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos vê-lo-ão, e não os olhos de outro. Essa passagem é muito bonita. Me vem em mente o fim do oratório de Messias de Handel. Depois da festa da Aleluia, lentamente o soprano canta esta passagem. Eu sei que o meu Redentor vive com paz. De toda de dor, de alegria de Jó, a voz do Senhor é outra coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. É muito bonito isso. E podemos interpretá-lo assim: meu Deus, eu sei que tu não és o perseguidor. O meu Deus virá e far-me-á justiça. Fé simples na ressurreição. A fé em Jesus Cristo. Fé simples que o Senhor sempre nos espera e verá. A palavra do livro de Jó representa dramática e exemplarmente o que na realidade acontece na vida. Ou seja, que sobre uma pessoa, uma família, um povo, recaem provações demasiado pesadas, desproporcionadas em relação à pequenez e à fragilidade humana. Na vida, frequentemente, como se costuma dizer, chove no molhado. E algumas pessoas são esmagadas por uma soma de males que parece verdadeiramente excessiva e injusta.
Tantas pessoas vivem isso. Todos nós conhecemos pessoas assim. Ficamos impressionados com seu grito, mas também muitas vezes admiramos-nos com a firmeza da sua fé e do seu amor, no seu silêncio. Penso nos pais de crianças com deficiências graves. Vocês já pensaram nisso? Nos pais de crianças com deficiências graves toda a vida? Penso também naqueles que vivem com uma enfermidade permanente, ou no familiar que está ao seu lado. Situações muitas vezes agravadas pela escassez de recursos econômicos. Em certos momentos da história, esses acúmulos de fardos parece que chegam todos juntos. Isto foi o que aconteceu nos últimos anos com a pandemia da Covid-19 e o que está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia. Podemos justificar esses excessos como uma racionalidade superior da natureza da história? Podemos abençoá-los religiosamente como uma resposta justificada à culpa das vítimas que os mereceram? Não. Não podemos. Existe uma espécie de direito da vítima de protestar face ao mistério do mal. Um direito que Deus concede a todos. Afinal, Ele é o próprio que inspira. Às vezes eu encontro pessoas que se aproximam e dizem, mas, padre, eu protestei contra Deus porque tem esse problema, outras coisas. Sabe que o protesto, meu caro, é uma maneira de rezar. Quando as crianças, os jovens protestam contra os pais, é um modo de atrair atenção, que cuidem deles. Se você tem no coração alguma dor e que vem vontade de protestar, proteste. Deus escuta você, Deus é Pai, Ele não se assusta da nossa oração de protesto. Ele entende, mas seja livre na oração, na sua oração. Não aprisionar a sua oração em esquemas pré-confeccionados. A oração deve ser espontânea, como um filho com o pai, que diz tudo aquilo que vem na boca, porque sabe que o pai o compreende. O silêncio de Deus, no primeiro momento do drama, significa isso. Deus não se afasta do confronto, mas no início deixa Jó o desabafo do seu protesto. E Deus escuta. Talvez por vezes devêssemos aprender de Deus esse respeito e ternura. Deus não gosta aquela enciclopédia, digamos assim, de explicação que fazem os amigos de Jó. Aquele é suco da língua. Não é justo. Não é correto. É uma religiosidade que explica tudo, mas o coração permanece frio. Deus não gosta disso. Gosta o protesto de Jó, o silêncio de Jó. A profissão de fé de Jó, que emerge precisamente do seu incessante apelo a Deus, a uma justiça suprema, no final completa-se com a experiência quase mística, diria, que o faz dizer: os meus ouvidos escutaram falar de ti, mas agora os meus próprios olhos viram-te. Quanta gente, quantos de nós, depois de uma experiência feia, difícil, escura, dá o passe e conhece melhor a Deus. E podemos falar como Jó. Eu conhecia por ouvir dizer, mas agora eu te vi. Eu encontrei. Esse testemunho é particularmente crível se a velhice o assumir na sua progressiva fragilidade e perda. Os idosos viram muitas coisas. E também viram a inconsistência das promessas dos homens. Homens de leis, homens de ciência, também homens de religião, que confundem o perseguidor com a vítima, imputando a esta toda a responsabilidade
pela sua dor. Eles erram. Os idosos que encontram o caminho desse testemunho, que converte o ressentimento pela perda na tenacidade pela expectativa da promessa de Deus. Não tem o ressentimento pela perda, mas na tenacidade para seguir a promessa de Deus. Esses idosos são uma defesa insubstituível para a comunidade para enfrentar o excesso do mal. O olhar dos crentes que se dirige para o crucificado aprende precisamente isso. Aprendamos também de tantos avós e avós, de tantos idosos que, como Maria, unem as suas orações, por vezes comovedoras, a do Filho de Deus que na cruz se entrega ao Pai. Olhemos para os idosos, idosas, vamos olhar com amor, vamos olhar para a experiência deles, que sofreram tanto na vida, que aprenderam tanto na vida, que passaram tantas coisas e que no final tem essa paz, eu diria quase mística, a paz do encontro com Deus, que possam dizer, eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos viram-te. Esses idosos se assemelham àquela paz do Filho de Deus sobre a cruz, que se abandona ao Pai. Muito obrigado. Agora, a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje, em nosso caminho nestas catequeses sobre a velhice, encontramos Jó, testemunha da fé que não aceita uma caricatura de Deus, mas eleva o seu grito diante do mal até que Deus lhe responda e revele o seu rosto. Deus lhe responde, revelando-lhe a ternura que se escondia por detrás do seu silêncio. Apesar do seu impetuoso protesto, o Senhor afirma que Jó expressou-se bem por ter rejeitado aceitar que Deus fosse um perseguidor. Em prêmio, Deus restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de pedir-lhe que rezasse por seus amigos. A parábola do livro de Jó representa de modo dramático o que pode acontecer em nossa vida. Algumas pessoas são golpeadas por uma série de males que muitas vezes parece excessiva e injusta. Todos conhecemos pessoas assim e ficamos impressionados com o seu grito diante do sofrimento, mas ficamos também admirados diante da firmeza de sua fé e de seu amor. Os idosos que, tendo visto tantas experiências semelhantes em suas vidas, encontram o caminho do testemunho que converte o ressentimento pelas perdas em tenaz esperança nas promessas de Deus, tornam-se insubstituíveis para que a comunidade possa superar o excesso do mal. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di Cascavel, di Suiandai, di São Paulo e di Fatima. Le suore della Presentazione di Maria e il gruppo sportivo e culturale proveniente dal Portogallo. Fratelli e sorelle, quando ci troviamo ad affrontare il male, dobbiamo imparare dall'esempio di tanti anziani a unire la nostra preghiera a quella di Gesù che sulla croce si abbandona al Padre. Dio vi benedica.
Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis de Cascavel, de Jundiaí, de São Paulo e de Fátima, as irmãs da Apresentação de Maria e o grupo desportivo e cultural proveniente de Portugal. Irmãos e irmãs, quando nos encontramos a enfrentar o mal, devemos aprender, com o exemplo de tantos idosos, a unir a nossa oração àquela de Jesus, que sob a cruz se abandona ao Pai. Que Deus vos abençoe. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens e aos recém-casados. Queridos jovens, não tenham medo de colocar as suas energias ao serviço do Evangelho com o entusiasmo característico da sua idade. Vocês, queridos idosos e queridos enfermos, estejam conscientes de oferecer uma contribuição preciosa à sociedade, graças à sua sabedoria. Vocês, queridos recém-casados, façam que suas famílias cresçam como lugares em que se aprende a amar Deus e o próximo, na serenidade e na alegria. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amen. Assim foi a catequese de hoje do Papa Francisco na Praça de São Pedro, nessa quarta-feira, quando falou do livro de Jó, da conclusão do livro de Jó, e lembrava a conclusão, ou seja, antes eu tinha ouvido falar de ti, agora meus olhos vos viram. E fala da oração que muitas vezes Jó dirigiu também no meio das suas dores e sofrimentos. Vamos então, meus irmãos e irmãs, pedindo isso, também nós possamos ver nos sinais que Deus coloca, nossa experiência com Ele de ver o Senhor, de encontrar o Senhor. Rezemos o nosso Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vô-lo suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, caríssimos amigos e irmãos, nós estamos aí já na segunda metade de maio, já é o dia 18, e temos aqui a notícia que já chegamos a 60% da nossa meta desse mês de maio. Nós temos um sonho de chegar à meta
de 100%, até ultrapassá-la. E eu agradeço a Deus pela generosidade de cada um dos amigos da rádio, benfeitores, que além de chegarmos à meta necessária para a rádio, nesse mês nós temos também um boleto extra, né, como já está sendo divulgado, destinado às ações sociais da Arquidiocese, em especial o projeto Casa Santa Edviges, que acolhe a pessoa em tratamento de câncer, fica lá na paróquia Santa Edviges, em Braz de Pina. E eu mesmo inaugurei essa casa, todo um trabalho muito grande do padre Givanildo, de adquirir, reformar, pedir autorização, e agora em convênio com o INCA, né, tem esse acolhimento das pessoas que vêm fazer tratamento aqui e precisa de fazer alguns dias de tratamento, não tem onde ficar. E a casa recebe tanto a pessoa que faz o tratamento, como também seu acompanhante. Portanto, aqueles que pagarem o boleto extra estarão também não só atingindo a meta desse mês, mas também partilhando com um trabalho social muito importante, muito bonito de acolhimento dessas pessoas. Estamos a São Sebastião, meus irmãos e irmãs, que nós continuemos unidos, ainda mais nesse tempo de fome, de miséria, de guerras, que nós continuemos a lutar contra as doenças, em especial contra a pandemia, mas também fazer a nossa parte, ou seja, de nós, além de partilharmos o alimento, além de termos a paz no coração para semearmos a paz, também as pessoas que são doentes, saibamos dar o nosso apoio e trabalhar para que tenham o carinho da comunidade, como é a Casa Santa Edviges. São Sebastião, interceda, reze conosco. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes o vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançar do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos da epidemia corporal, moral e espiritual. Fazer que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Muito bem, caríssimos amigos e irmãos, nós também, ao concluir nesse momento do Regina Celli, também colocamos intenções daqueles que estão colocando as intenções nas nossas mídias sociais, mídias digitais. Hoje nós estamos justamente com o com a Rádio Catedral, FM, estamos apenas por esse canal hoje, além das nossas transmissões por transmissoras e repetidoras da Rádio Catedral. Mas com mídias digitais, estamos justamente no Facebook da Rádio Catedral. Portanto, meus irmãos e irmãs, os que enviaram as suas intenções, tenho certeza que nós iremos colocá-la também nas missas que vamos celebrar nesses dias. E nós já recebemos a bênção do Santo Padre, a bênção apostólica lá da Praça de São Pedro.
Bênção toda especial que nós acolhemos agora e concluímos o nosso Regina Coeli, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alleluia.